e iniciação científica. Nesse ano, o ciclo ocorrerá de 3 a 7 de novembro, com 8 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa em formato de pôster. As mesas contam também com a participação de convidados externos, pesquisadores e professores de universidades públicas e privadas brasileiras, como debatedores. Com o propósito de promover a difusão das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP, por meio do intercâmbio de conhecimento entre as instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados, é com grande honra que declaro aberta a segunda mesa do 7º ciclo de debate discente do SERI FACAMP, intitulada BRICS, Desenvolvimento e Cooperação Sul-Sul. Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos as boas-vindas ao nosso convidado, Laerte Apolinário Júnior, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo e professor do Programa de Pós-Graduação em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais da PUC São Paulo. É pesquisador do Centro de Estudos das Negociações da Universidade de São Paulo, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e do Núcleo de Estudos em Relações Internacionais da PUC São Paulo. O professor Laerte faz pós-doutorado no International Postdoctoral Program e é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Professor Laerte, nós agradecemos sua presença e sua disponibilidade para participar do nosso ciclo de debates discente. Na mesa de hoje, pessoal, que agradeço pelo convite. Na mesa de hoje, contaremos com a apresentação de 3 trabalhos. Vamos começar com a apresentação da pesquisa intitulada A Nova Rota da Seda e suas consequências econômicas e políticas no Sudeste Asiático, os casos da Indonésia e do Vietnã, desenvolvida pela pesquisadora Yasmin Castro. Você terá 10 minutos para apresentar sua pesquisa. Você tem a palavra. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do professor. É uma honra ter o senhor aqui conosco. E eu também queria parabenizar as minhas colegas pelos seus respectivos trabalhos. Eu sou Yasmin Castro, aluna do 3º ano de Relações Internacionais, e hoje eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica intitulado Sobre a Insígnia do Dragão, a Nova Rota da Seda no Sudeste Asiático, uma análise dos casos da Indonésia e do Vietnã, que foi orientada pelo professor Márcio Sampaio de Castro. Essa pesquisa começou a ser formulada lá em 2024 e ela parte de uma questão central, que é como a ascensão da China no século XXI tem reconfigurado o espaço geopolítico, político e econômico do Sudeste Asiático. Então, diante disso, a Nova Rota da Seda, lançada pelo presidente Xi Jinping em 2013, ela se apresenta como um dos principais instrumentos de projeção do poder chinês, tanto no Sudeste Asiático como a projeção desse poder no mundo. Nas últimas décadas, então, a China ela saiu da periferia do sistema internacional e se tornou aí uma das principais economias desse século. E esse avanço ele não é só econômico, mas é um avanço político também e um avanço cultural. Então, a Nova Rota da Seda ela representa essa projeção. É um mega projeto que conecta mais de 60 países, conecta a região da Ásia, da África, parte da Europa, e que envolve obras de infraestrutura, obras de tecnologia, envolve grande parte das finanças chinesas, com projetos sustentados pelos bancos chineses. Então, o meu objetivo foi analisar a Nova Rota da Seda como essa estratégia de inserção e influência. E a hipótese é que esses países do Sudeste Asiático, principalmente, aí olhando para a Indonésia e para o Vietnã, eles têm vários benefícios com essa iniciativa da China, só que também eles têm uma inserção calculada, cuidadosa. O objetivo de analisar esses 2 países é que eles têm formas de inserção diferentes, né, a Indonésia e o Vietnã, principalmente porque o Vietnã ele tem um histórico de conflitos longos com a China, então é um país interessante para se analisar, porque embora ele tenha esse contexto conflituoso com a China, ele tem diversos investimentos hoje da Nova Rota da Seda, né? O modelo de financiamento também ele reflete a profundidade do compromisso chinês, porque é sustentado pelos bancos, principalmente o fundo da Nova Rota da Seda e o Asian Infrastructure Investment Bank, e eles servem ali como apoio ao investimento de infraestruturas, ao investimento direto externo. Na questão da Indonésia, né, a escolha de analisar o caso da Indonésia,
Vem muito porque a Indonésia ela é um dos primeiros países a receber os investimentos da Nova Rota da Seda, inclusive o próprio anúncio do projeto foi feito numa viagem do Xi Jinping em 2013, quando ele estava na Indonésia. E a posição, né, do país, ela transforma a Indonésia num elo crucial para a Nova Rota da Seda do século XXI. O país hoje ele abriga cerca de 71 projetos da BRI, com um valor estimado em 20 bilhões de dólares, e entre os principais destacam-se alguns que eu cheguei a abordar um pouco mais na pesquisa, que foi o trem de alta velocidade Jakarta-Bandung, que foi realizado muito por meio de joint ventures. E, para além desses empreendimentos, também os investimentos chineses na Indonésia eles vão abranger diversos setores estratégicos, a mineração, manufatura de alto valor agregado, energia renovável, infraestrutura urbana. Então, a Indonésia ela é um ótimo estudo de caso nesse quesito, porque ela é um dos principais parceiros da China na região, é um país que mais recebe investimentos da BRI, com mais de 9 bilhões de dólares, e por ser um arquipélago ali com grandes desafios logísticos, a Nova Rota da Seda se apresenta como uma grande oportunidade de modernização para o país. Outro caso que eu chego a comentar também na pesquisa é do Parque Industrial Morowali. É um complexo industrial que transformou a Indonésia num dos líderes mundiais em produção de níquel, só que do mesmo jeito que esses investimentos, essas construções trazem benefícios para o país, gera emprego, diversificação industrial, também tem várias críticas relacionadas a esses investimentos. Uma delas é sobre a demora na entrega dos projetos, que também é uma crítica que está presente nos casos dos investimentos no Vietnã. Falta de transparência em alguns desses projetos de construção de portos, de ferrovia. Impactos ambientais também geralmente levantam grandes preocupações dos países. Só que, ainda assim, a Indonésia, a gente percebe pelos dados, se mantém como a principal parceira. Então, é uma inserção cautelosa, só que nem por isso, nem por conta dessas críticas, a Indonésia deixa de se beneficiar pela BRI. O caso do Vietnã ele é um pouco mais emblemático, no sentido que eu já comentei um pouco, que o Vietnã e a China eles têm uma história conturbada, marcada por rivalidades. Só que, ainda assim, a gente pode ver uma grande parceria, uma parceria que vem aumentando com o tempo, principalmente quando a China e o Vietnã eles assinam um memorando de entendimento sobre a implementação dos corredores da Nova Rota da Seda, né, dos dois corredores no Círculo Econômico. E os projetos também vão incluir projetos de alto valor agregado, instalações de fábrica, componente eletrônico, semicondutores também, que são muito importantes para a parte tecnológica mundial atual. E entre 2014 e 2023, o investimento chinês passou aí de 8 para 27 bilhões de dólares. Então, em 2024 teve um crescimento muito forte desses investimentos. Então, o país ele recebeu vários projetos em infraestrutura urbana e um dos principais foi o metrô de Hanoi, que teve o financiamento de 250 milhões de dólares do Exim Bank, que também teve vários atrasos na entrega. A entrega atrasou um período considerável, que levantou diversas críticas pelo custo do projeto, pela demora de entrega. Muitas das críticas que estão presentes nos projetos da Indonésia também estão presentes nos projetos do Vietnã. Só que, ainda assim, o Vietnã ele continua fazendo parcerias com a China para expandir a sua malha ferroviária. Então, o que a gente percebe e descobre com a pesquisa é que, de modo geral, a Nova Rota da Seda ela não é só um projeto econômico, mas é um projeto, obviamente, muito político, que envolve a relação entre diversos países e não somente a relação econômica, e ela tem, sim, impulsionado a integração do Sudeste Asiático, a integração e o desenvolvimento, embora as críticas que aparecem com diversos projetos, como qualquer projeto internacional, bilateral. Então, ambos os países eles têm uma inserção cuidadosa, observando os desafios, observando as dificuldades, só que, ainda assim, ambos os países, tanto a Indonésia quanto o Vietnã, se mostram extremamente dispostos a continuar essas parcerias com a China, porque, embora tenha diversas críticas, os benefícios são muito, muito maiores. E
eu queria acabar comentando uma frase que eu deixei no final, inclusive, da minha pesquisa, que eu acho que explica muito a forma como a China atua. Embora essa pesquisa não seja sobre o pensamento chinês em si, não tem como desenvolver uma pesquisa sobre a China e não perceber a forma como os chineses pensam. Então, é uma frase de Confúcio, na verdade, onde ele fala que aquele que persevera, mesmo sendo fraco, torna-se forte. Então, o projeto da nova Rota da Seda, depois de um ano pesquisando, a gente vê muitas palavras de Confúcio refletido, porque foi um projeto que enfrentou muitas críticas no começo, muitas críticas principalmente do Ocidente, que tentavam minar o projeto de todas as formas, principalmente acusando a China de tentar cooptar esses países em dívidas externas. Ainda assim, a China perseverou, a China persevera com diversas dificuldades, e ainda assim é um dos megaprojetos que mais impulsionam hoje o desenvolvimento do Sudeste Asiático. Creio que é isso. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a participação do professor. Muito obrigada pela sua apresentação, Yasmin. Agora passaremos para a nossa segunda apresentação da pesquisa, intitulada A Organização da Cooperação de Xangai como Expressão da Proposição Chinesa para o Multilateralismo, desenvolvida pela pesquisadora Mariana Cabral. Você terá 10 minutos para apresentar sua pesquisa e você tem a palavra. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Meu nome é Mariana, eu sou aluna do terceiro ano de Relações Internacionais aqui na FACAMP, e hoje eu vou estar aqui falando brevemente um pouco sobre a pesquisa que eu conduzi como iniciação científica para o série FACAMP, sob orientação também do professor Márcio Sampaio. A minha pesquisa, a Organização de Cooperação de Xangai como Expressão da Proposição Chinesa para o Multilateralismo, tem como ponto de partida a ascensão da China como potência global e a forma como todo esse processo transformou a ordem internacional contemporânea. Então, desde as reformas iniciadas na década de 1970, desde o momento em que a China deixa de ser, então, uma economia agrária e passa a ocupar uma posição central no sistema mundial. E, ao longo desse processo, o que nós observamos é que Pequim passa a contestar um modelo liberal que é liderado pelos Estados Unidos e a propor uma alternativa de organização global que seja baseada na soberania, na não interferência e no desenvolvimento compartilhado. Então, essa nova postura internacional vai se expressar em diferentes frentes, e uma das mais importantes é justamente a Organização da Cooperação de Xangai, a OCX, como eu vou abreviar, que foi a que me chamou a atenção para essa pesquisa. A OCX, então, foi formalizada em 2001, mas tem a sua origem em encontros anteriores entre China, Rússia e países da Ásia Central, que buscavam ali resolver disputas fronteiriças após o fim da União Soviética. Então, aos poucos, esse fórum acabou se transformando em uma organização regional de segurança e cooperação, e hoje reúne 10 estados plenos, entre eles a China, a Rússia, a Índia, o Paquistão, o Irã e a Bielorrússia. A OCX vai abranger cerca de 60% da superfície da Eurásia e mais de 40% da população mundial. Bastante coisa. Ela vai atuar em campos diversos, como segurança, economia, cultura e energia, e vai ser guiada por princípios como o espírito de Xangai, que vai, então, enfatizar a questão da confiança mútua, a igualdade, o respeito à diversidade e o benefício recíproco. O objetivo central do meu trabalho, então, foi compreender como a China se utiliza da OCX como um instrumento de política externa, de modo a projetar a sua visão de multilateralismo alternativo. A hipótese é que a OCX não é apenas um espaço de cooperação, mas também uma ferramenta geopolítica que permite à China consolidar sua liderança e oferecer uma proposta de governança que fosse baseada na soberania estatal, no não intervencionismo e na multipolaridade. Na parte analítica da minha pesquisa, eu busco mostrar como a atuação chinesa na OCX vai muito além da participação formal. A China é a principal força estruturadora da organização, ela molda suas normas e suas práticas para refletir os seus próprios princípios. Então, a defesa da não interferência, por exemplo, funciona tanto como um ideal compartilhado entre os membros, quanto como um escudo político para questões internas sensíveis, como o Xinjiang ou Hong Kong. Além disso, a China também vai utilizar o discurso do multilateralismo para se projetar como, então, uma potência responsável que é capaz de mediar conflitos, um papel que vai se evidenciar muito em tensões como a que ocorreu entre a Índia e o Paquistão, quando Pequim vai adotar, então, uma postura de equilíbrio e diálogo. Na dimensão da segurança, a OSCX também serve aos interesses chineses,
ao institucionalizar, então, a luta contra o terrorismo, o separatismo e o extremismo, o que eles vão chamar de três mazelas, por meio da estrutura regional antiterrorista sediada em Tashkent. Isso vai permitir à China multilateralizar suas próprias preocupações de segurança e também legitimar o combate a movimentos separatistas que tanto ameaçam a sua integridade territorial. Mas, principalmente, vai ser no campo econômico que essa instrumentalização vai se tornar mais evidente. Desde o lançamento da iniciativa do Cinturão em Rota, em 2013, a China vai usar a organização como uma base política e diplomática para sustentar os grandes corredores de infraestrutura que vão ligar a Ásia, a Europa e o Oriente Médio. Então, se a gente olha o mapa, dá para ver que boa parte dos países da OCX estão exatamente no caminho das rotas da BRI, e isso não é por acaso. A organização vai ajudar a garantir a estabilidade política e a segurança regional, o que vai ser essencial para que esses projetos de transporte, energia e comércio funcionem. Assim, por meio da OCX, Pequim vai conseguir canalizar, então, esses investimentos e financiamentos, sempre sob o discurso de uma cooperação de ganhos mútuos, mas que, na prática, também reforça a sua própria influência econômica e estratégica. Em termos de resultados, a minha pesquisa vai mostrar que a OCX trouxe avanços reais na estabilização da Ásia Central, na questão do combate a ameaças transnacionais e também na promoção de uma lógica de cooperação não intervencionista. A criação de estruturas permanentes, o intercâmbio entre universidades e a ampliação das agendas econômicas e ambientais vão ser exemplos desse progresso citado. Por outro lado, também persistem desafios importantes. A falta de coesão entre os membros, as tensões entre a China, a Índia e a Rússia, e também o baixo grau de institucionalização, vão limitar a capacidade da OCX de tomar ali decisões vinculantes e implementar políticas efetivas. E essas fragilidades vão impedir que a organização atinja plenamente todo o seu potencial, que é de se tornar um bloco de integração robusto. Nas considerações finais da minha pesquisa, portanto, eu vou argumentar que a OCX deve ser entendida como um experimento concreto de governança multipolar, que reflete, portanto, o projeto chinês de reformular o multilateralismo global. Ao contrário da visão ocidental, que vai ser baseada em valores universais e intervenção, a China vai propor um multilateralismo pragmático e soberanista, centrado na cooperação entre civilizações distintas e na rejeição da unipolaridade. Mesmo com suas contradições, que são algumas consideráveis, a OCX vai apresentar, portanto, um dos símbolos mais claros dessa transição em curso que a gente observa no sistema internacional. Essa transição que desloca o eixo de poder global e questiona as hierarquias tradicionais da ordem liberal. E essa é a minha pesquisa. Muito obrigada pela atenção, professor e todo mundo aqui presente. Muito obrigada pela sua apresentação, Mariana. Agora passaremos para a nossa última apresentação, intitulada O Novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, e o seu papel como instrumento de fomento ao desenvolvimento dos BRICS, desenvolvida pela pesquisadora Gabriela Shiroda. Você terá 10 minutos para apresentar sua pesquisa e você tem a palavra. Muito obrigada. Boa tarde, professor Laerte. Muito prazer. Meu nome é Gabriela Shiroda, eu estou no meu 2º ano de Relações Internacionais e hoje vou apresentar para você meu projeto de pesquisa, né? Diferente das meninas, eu gostaria de ressaltar que a minha pesquisa ainda não foi finalizada, então o que eu estou te apresentando é o projeto inicial da minha pesquisa, que tem intitulada como O Novo Banco de Desenvolvimento e seu papel como instrumento de fomento ao desenvolvimento dos BRICS. Eu acho importante ressaltar que, de início, ao pensamento da minha pesquisa, eu relacionei muito a questão em que muitos autores trazem a relação entre a crise de 2008 e a ascensão desse movimento dos BRICS e posteriormente, né, ao desenvolvimento desse novo banco. Então, é muito importante eu começar contextualizando na minha pesquisa que, diante dessa crise de 2008, a credibilidade das instituições de Bretton Woods, sendo elas o Banco Mundial e o FMI, elas foram perdendo sua credibilidade diante as suas fragilidades de previsão da crise e também prevenção diante os países
todos os países, e principalmente os países em desenvolvimento. Então, essa relação direta existe com o BRICS no sentido de a primeira cúpula dos BRICS foram realizadas no ano de 2008 e futuramente em 2014, na sexta cúpula em Fortaleza, foi realizada a formação do novo Banco em Desenvolvimento. Então, o que eu quero trazer é essa relação entre as instituições de Bretton Woods perdendo sua credibilidade frente ao sistema internacional, em que, durante muito tempo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, formaram, né, institucionalizaram o sistema, e que, a partir desse momento em que essas instituições não vão dando mais respostas em que os países precisam, vem surgindo outras alternativas e outros pensamentos em que os BRICS se movimentam e vão pensando em formas diferentes de como resolver ou ter instituições parecidas que consigam realmente atender aos interesses dos países em desenvolvimento. É importante também ressaltar que no próprio site do NDB, eles explicitam que a construção de constituir o NDB veio da necessidade de um financiamento em países em desenvolvimento que não foram atendidas por instituições financeiras multilaterais tradicionais, sendo elas como o Banco Mundial e o FMI. E o que é interessante é que eu quero trazer na minha pesquisa que o Banco Mundial, ele foi na verdade, desculpa, o novo Banco de Desenvolvimento foi uma alternativa construída pelos BRICS para o Banco Mundial, enquanto o acordo de reservas sempre esqueço o nome, contingentes, foi uma substituição do FMI. Então, o que eu quero trazer aqui é essa relação, né, entre essas instituições que se formaram, né, durante muito tempo o sistema internacional e essas novas propostas dos BRICS diante o novo banco e do ACR, que eu vou falar, como fala? Não. Não, eu esqueci a palavra. Tipo, diminuir, tipo, sigla, sintetizar. Na sigla, vou usar sigla, isso. Perdão. Mas a minha pergunta, então, que vai guiar essa pesquisa, para você entender melhor o que eu quero desenvolver no final dela, é se o NDB ele pode ser considerado uma alternativa efetiva às instituições de Bretton Woods no financiamento e no desenvolvimento dos países dos BRICS, ou ele funciona na prática como um mecanismo complementar dentro do sistema internacional. Por que eu pensei nisso? Diante de muitos estudos, a gente compreende que as alternativas que a China vem surgindo, ela não vem diretamente como uma contestação à ordem, mas sim diante de outras alternativas para que a China consiga, através dessas instituições, guiar o seu próprio caminho. Então, o que eu gostaria de saber é se essas instituições em que os BRICS estão criando, se é realmente algo para... perdão, me perdi. Se é algo para uma alternativa, então, como uma proposta distinta, né, do Banco Mundial, ou uma proposta renovada, ou se é algo totalmente complementar, se através da utilização do FMI, do Banco Mundial, ou o NDB e o ACR vão ser complementares a eles. Então, esse é meu objetivo central da pesquisa, né, chegar a isso, mas antes de chegar a isso, eu gostaria de passar por todos os pontos para entender mesmo a instituição. Então, vou citar alguns objetivos específicos da minha pesquisa, que seria examinar, né, o contexto histórico e político e o motivo da criação do NDB. O que está por trás dele, se é realmente uma necessidade, se houve realmente algo de querer propor uma alternativa, ou então novas interpretações também, eu espero
arranjar, né? E posteriormente, depois que eu entender o contexto histórico, eu gostaria de descrever a sua estrutura de funcionamento, né, a partir dos países e qual é o capital inicial, o quanto os países colocam dentro dessa instituição e qual é a sua configuração de governança, né? Quem são os presidentes, por quanto tempo fica, como funciona o voto e tudo mais. A partir disso, eu gostaria de adentrar um pouquinho mais na identificação das linhas de crédito que já foram aprovadas e dando um pouquinho de atenção especial ao Brasil, né? Como a gente já sabe, o NDB já aprovou algumas ajudas ao desastre que ocorreu no Rio Grande do Sul, então eu acho muito interessante trazer essa parte também para a gente. E também comparar, né, as estruturas entre o NDB e o Banco Mundial, principalmente. Eu acredito que não terei tempo de identificar melhor a comparação entre o FMI e o ACR, mas também, caso seja possível, é uma vontade. Além disso, né, por final, seria realmente responder a minha pergunta, avaliar, através de todo o meu estudo do NDB, se vai constituir uma alternativa efetiva ou se vai ser apenas complementar às instituições de Bretton Woods. E esse é o meu objetivo central, né, da minha pesquisa. E eu tenho como uma hipótese de que, de início, o NDB ele possui várias características que elas são inovadoras, devido à governança mais equitativa, né, que, diferente do FMI e do Banco Mundial, não funciona, não tem aquele problema de veto, né, em que os países que mais contribuem têm mais poder de decisão, então, no NDB funciona com um voto é igual um país igual a um voto, né? E também não tem essa exigência das condicionalidades em que o FMI, o Banco Mundial, exige. Além de também ter um uso interessante das moedas locais, né? Ao invés de ser todas as transferências feitas em dólares, eles também utilizam muito das moedas locais. Então, acredito que, de início, seja uma característica muito inovadora que pode ser considerada, sim, como uma alternativa. Mas, devido à sua escala ainda limitada, né, com poucos países fazendo parte, nem todos os países, até os novos membros do BRICS, ainda não fazem parte do NDB, então, temos poucos países, então, é uma escala pequena ainda, né? E, então, talvez, assim, no curto prazo, ela pode atuar como uma forma complementar, né, a instituições. E eu acho que é isso. Acho que também seria interessante, né, ressaltar que tudo isso surgiu diante dessa discrepância, né, entre o peso econômico, né, dos países dos BRICS e o poder que eles tinham dentro dessas instituições do FMI, do Banco Mundial, sendo que, por exemplo, os Estados Unidos possuem 16,5% dos votos, né, enquanto os BRICS em conjunto possuem 14,15%, e só a porcentagem dos Estados Unidos já basta para vetar qualquer tipo de resolução. Então, eu acho que o meu trabalho vai mais nesse sentido. Muito obrigada. Obrigada, Gabriele, pela sua apresentação. Então, agora passaremos para os comentários do professor Laerte. Fique à vontade para fazer os seus comentários e sugestões a respeito das apresentações. Você tem a palavra. Perfeito, pessoal. Bom, primeiro agradecer pelo convite. A gente só avisar que... estava retornando meu áudio, mas acho que agora corrigiu. Estou me ouvindo bem? Bom, então agradecer pelo convite, uma honra, uma satisfação poder participar desse evento, poder comentar 3 trabalhos tão qualificados. Queria começar dando os parabéns aí para as 3 pesquisadoras, para o orientador aí que auxiliou ao longo do processo. Gostaria de parabenizar vocês tanto pelas apresentações quanto pelos materiais que eu recebi aqui. Acho que temas excelentes, mais atuais impossível. Então, mostra que, de fato, vocês têm aí
uma preocupação, né, muito apurada, né, para os grandes temas que têm movimentado as relações internacionais contemporâneas, e tem faltado no Brasil mão de obra, né, para investigar essas grandes temáticas que eventualmente aparecem menos no nosso noticiário, nos debates domésticos, e que são temas que têm dominado aí a pauta global, né, quando a gente pensa justamente nessas transformações pelas quais as relações internacionais e a economia política internacional têm passado ao longo das últimas décadas. Bom, pessoal, pensei em alguns comentários, aqui eu vou uma a uma, e aí os comentários são mais sugestões pensando em caminhos futuros ou em refinamentos a partir do que vocês já fizeram, a partir do que vocês apresentaram, porque eu acho que cada uma de vocês tem muito mais do que um tema para uma iniciação científica. Eu acho que vocês têm, de fato, uma agenda de pesquisa diante de vocês. Eu acho que cada um desses trabalhos aqui é um embrião do que eventualmente vai ser um TCC, eventualmente um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, um pós-doutorado, e por aí vai, porque de fato vocês têm uma agenda, né, muito rica de pesquisa para ser percorrida. Então, vou começar pela Yasmin, tá? Com o trabalho sobre a Rota da Seda, né? E mais especificamente, né, uma análise mais apurada, né, sobre a atuação da China, né, ou dos projetos, né, da China sob essa iniciativa, né, nos casos da Indonésia e do Vietnã. Yasmin, primeiramente, parabéns pelo trabalho, tá? Acho que, de fato, tem faltado pesquisas nesse sentido, nessa linha aqui no Brasil. Acho que pesquisas mais estruturais, né, mais sistêmicas, obviamente, que tem seu mérito, tem seu valor, são importantes para a gente olhar, né, para essa big picture, né? Mas eu acho que tem faltado trabalhos que entrem mais nos casos especificamente, para a gente entender melhor o que tem acontecido dentro desses países, dentro desses projetos. Então, eu sempre gosto de trabalhos que vão além da iniciativa mais ampla e que tentem olhar, né, de forma mais aprofundada para um ou para alguns casos, né, para entender melhor os mecanismos, né, por trás aí dessa grande iniciativa. E como aqui no seu caso você já tem um trabalho mais pronto, eu acho que o próximo passo, pensando em uma agenda pragmática assim, de pesquisa, eu acho que seria pensar na retirada, por assim dizer, de um artigo de pesquisa a partir desse seu trabalho para tentar uma publicação. Hoje em dia nós temos algumas revistas de relações internacionais que publicam trabalhos de iniciação científica. Acho que você poderia mirar algumas dessas revistas. Depois eu vou mandar aqui no chat para vocês algumas sugestões de revistas nesse sentido, para vocês tentarem formatar um artigo a partir desses trabalhos. Aí um artigo tem que ser menor, né, 15, 20 páginas, com um objetivo mais delimitado, a análise mais recortadinha em torno desse objetivo e as conclusões mais delimitadas a partir da pergunta realizada. E eu acho que você pode perfeitamente tentar já uma publicação nesse momento, ou eventualmente você pode se juntar ao seu orientador, tentar fazer algo a quatro mãos e eventualmente mandar para uma revista maior, por assim dizer. Mas de todo modo, eu tentaria uma publicação a partir desse trabalho que eu acho que de fato, assim, você tem bastante chance, tá, de conseguir. E aí as minhas sugestões, Yasmin, nesse sentido, seria primeiramente justificar melhor a escolha dos dois casos, tá? Isso aparece na sua fala. Ao longo do texto aparece, mas de forma um pouco mais estruturada, assim, de forma um pouco mais organizada, tá? Quando a gente pega ou faz, né, um estudo de caso, alguns estudos de caso em relação a uma questão maior, a gente precisa justificar por que a gente está pegando esses casos, né? Eles são representativos desse universo maior de casos, eles são desviantes, são casos mais atípicos que fogem um pouco do padrão. Então, como você está pegando dois casos, é importante você tentar justificar se esses casos são mais semelhantes, se eles são mais diferentes e por quê? Assim, por que você está pegando dois e não um só, tá?
Quando a gente faz um estudo de caso, analisa um caso só, em geral a gente quer pegar um caso que é mais representativo e tentar entender os mecanismos ali por trás da nossa teoria, do nosso argumento, da nossa análise, por assim dizer, a partir da análise desse caso. Quando a gente pega mais de um, em geral, não obrigatoriamente, tá? Mas em geral a gente está querendo comparar. Ah, por que eu não estou olhando um só, estou olhando esses dois? Eventualmente eu quero comparar a partir das semelhanças e diferenças entre esses diferentes casos, eu tentar encontrar alguns padrões, né, algumas regularidades, né, a partir dessa comparação e a partir disso chegar em conclusões ali mais sistematizadas, por assim dizer, dado o objetivo da pesquisa. E aí a minha dica que eu daria, e aí é que eu vou comentar pela apresentação, tá, e pelo material, não sei se você conseguiu avançar bastante isso durante a realização da pesquisa, mas eu sugeriria tentar entrar mais a fundo na empiria sobre esses casos, ou seja, tentar levantar os dados, né, referentes aos financiamentos, aos investimentos desses projetos, né, nesses dois países, e fazer uma comparação mais organizada. Assim. Então, pensa no montante financeiro investido nos dois casos ao longo dos anos, olhar os principais setores, as principais empresas, as principais dimensões envolvidas, né, nessa relação, como esses empréstimos, como esses investimentos foram realizados, para que no final o seu trabalho tenha um quadro comparando assim os dois casos a partir de várias dimensões. E aí você pode organizar a sua análise a partir de alguns eixos que você traz aqui no seu trabalho. Então, a dimensão política, a dimensão histórica, a dimensão econômica, e você tentar identificar essas semelhanças e diferenças. E aí eu tenho duas sugestões de bases de dados, de projetos, para você tentar levantar dados mais empíricos, baixar a planilha e tentar organizar isso. Um é um projeto da Boston University, que eles têm um centro lá de pesquisa que se chama Global Development Policy Center, que é o GDPC, que é um centro de estudos, né, sobre desenvolvimento, e eles têm um grupo específico sobre China. E eles têm publicado uns trabalhos bem interessantes, no sentido de disponibilizar dados mesmo, bases de dados sobre projetos chineses. Então, acho que seria uma referência bem legal assim, para você acessar esse portal. Não sei se você já acessou alguma vez. E aí filtrar lá, filtrar o Vietnã e filtrar a Indonésia, né, e pegar só os dados referentes a esses dois países e dar uma brincada com esses dados, assim, tentar comparar esses dois fluxos, né? Então, como eu falei, evolução histórica, os principais atores, as principais características desses investimentos, setores, e eventualmente você conseguir aprofundar aí, essa investigação sobre esses dois casos. Uma outra base interessante é o Wade Data, que é um outro projeto bem importante sobre dados de ajuda externa, cooperação para o desenvolvimento. Eles têm uma base sobre China também que é bem legal, que é a Global Chinese Development Finance, que também é uma base de dados bastante interativa, né, que você também poderia selecionar esses dois países e dar uma filtrada nesses dados, né, e também tentar fazer essa organização. Essas duas bases têm bastante sobreposição, então acho que seria o caso de escolher alguma das duas e ir com uma das duas, ou fazer com as duas e tentar comparar o que elas têm de semelhança e de diferença, porque é sempre um desafio olhar dados de investimentos chineses, né, de cooperação para o desenvolvimento da China, porque os dados em geral não são muito transparentes. Em geral, esses dados vêm, né, de atores externos, né, que tentam fazer esse mapeamento. Mas acho que seriam algumas dicas que eu te daria, tá, Yasmin? Aqui, como eu falei, menos pensando no seu trabalho aqui na sua IC, nesse momento que eu adorei assim, a proposta, adorei o trabalho, pensando mais em produtos futuros, tá? E aí eu acho que pensando em um artigo aí que você poderia tirar desde já, assim. Aí eu apenas sugeriria nesse artigo, para você ter um artigo mais fechadinho, justificar lá no início o porquê da comparação, por que você está olhando esses dois casos,
e lá no final você trazer um quadro ali comparando esses dois casos, né? Quais as semelhanças e diferenças entre esses dois a partir de algumas dimensões. E aí as dimensões já estão colocadas no seu texto para você poder terminar a sua análise falando sobre os desafios e oportunidades, né, desses casos, aí com mais evidências empíricas, né, com mais dados que corroborem sua análise. Mas, no mais, meus parabéns, tá? Muito bom, tá, Yasmin? Parabéns aí pela veia de pesquisadora mesmo, de pegar um tema tão atual e não ficar só no geral, no mais amplo, e tentar, de fato, entrar a fundo no seu tema, tá? Meus parabéns. Bom, posso passar para a Mariana ou vocês querem fazer algo estilo ping-pong e bate e volta? Posso passar pelas três de uma vez? Acho que sim. Bom, Mariana, também meus parabéns pelo seu trabalho, excelente escolha de tema. Acho que o seu tema é ainda menos estudado aqui no Brasil. A gente tem visto poucos trabalhos, né, sobre a OCX, e a gente tem visto que com esse deslocamento das relações internacionais, por assim dizer, do Ocidente em direção ao Oriente, mais especificamente em direção à Ásia, a gente tem visto como que essa organização tem ganhado, né, um destaque central nos últimos anos, como tem ganhado holofotes na mídia global, embora aqui no Brasil a gente ainda esteja acompanhando pouco essa organização, acho fundamental que a gente que a gente tenha jovens pesquisadoras aí que estejam investigando esse tema, acompanhando de perto, porque de fato é uma das organizações mais importantes no século XXI quando a gente olha para a temática de segurança especificamente. Então, tem vários exemplos aí recentes que mostram a importância da organização. O próprio encontro entre o Modi, né, e o Xi Jinping, após anos, né, sem um encontro presencial entre líderes desses países no âmbito dessa organização, acho que mostra como que, de fato, essa organização tem ganhado aí relevância. E aí, o meu comentário é similar em relação ao comentário realizado pela Yasmin, no sentido de tentar tirar um artigo desse trabalho. Eu acho que vale você tentar tirar um artigo já para tentar uma publicação. E nesse sentido, eu acho que o seu trabalho está bem delimitado em termos de objetivos, em termos de pergunta. Eu só traria alguns elementos substantivos de conteúdo. Eu, assim, não sei se isso já está no trabalho, né, mas imagino que já possa estar, né? Eu estou comentando aqui apenas pelo banner, né, e pela apresentação, mas trazer uma contextualização maior sobre o papel da OCX nos últimos anos em face a essa expansão da OTAN para a Ásia Central e para essas regiões, né, que eram da antiga zona de influência da União Soviética. Então, é interessante a gente ver como que esses países, né, eles têm se utilizado, né, dessa organização para além de reafirmarem, né, a sua visão sobre diversas questões, né, do internacional, como você comentou, mas também como um fórum, né, para que esses países possam se coordenar, inclusive para fazer frente à OTAN em relação às questões geopolíticas, né? Então, a importância desse fórum reside, inclusive, no fato de ser uma das poucas instituições em que Índia, China e Rússia se sentam em uma mesma mesa, e, nesse caso, sem a presença dos Estados Unidos. Então, acho que, para além, né, dessa narrativa oficial, né, de combater esses ismos, né? Então, combater o extremismo, o separatismo e o terrorismo, eu acho que tem esse elemento também de servir como espaço para que esses países possam reafirmar suas visões sobre normas, né, que regem a ordem internacional, como, por exemplo, a defesa da soberania, né? Que foi uma questão que passou a ser relativizada nos últimos anos, das últimas décadas, né, com as intervenções da OTAN, né, sob justificativas humanitárias, sob justificativas de defesa de direitos humanos, né, que em muitos casos levaram a mudanças de regimes e em muitos casos em direção aos interesses dos países da OTAN, né, com destaque para os Estados Unidos. Então, é interessante a gente ver como que
a OCX, né, ela acaba se configurando como, em alguma medida, esse espaço aí de articulação, né, entre esses países, né, para fazer em frente, inclusive, a essas concepções que vêm dos países ocidentais, né, em relação a temáticas diversas do internacional. E, nesse sentido, uma discussão interessante é a discussão sobre a relação entre segurança e desenvolvimento, porque os Estados Unidos têm tido, ao longo das últimas décadas, uma visão muito securitária, né? E mais do que securitária, uma visão securitizada, né? Sobre a questão, né? Da promoção, sobre como promover segurança internacional. Então, a gente tem visto que os Estados Unidos têm dá muita ênfase, né? Às intervenções militares, a uma presença militar robusta no mundo, a ajuda militar. E a gente tem visto como a China tem buscado contrapor essa visão nos últimos anos, né, tentando estabelecer uma relação mais clara entre desenvolvimento e segurança, né? E no caso, eu estou pensando em construção de paz, né? Então, a China tem buscado enfatizar isso nos seus discursos, né? Como que a paz ela não pode ser construída sem a promoção de desenvolvimento socioeconômico. Então, daí a justificativa também normativa para essa diplomacia econômica, né? Então, aí linkando com as outras pesquisas, né? Então, a gente observa que quando a China ela se expande, né, para outras regiões do mundo por meio dessa diplomacia econômica, por meio dos empréstimos, por meio do investimento, por meio das doações, né, por meio dessa cooperação para o desenvolvimento. Obviamente que a gente enxerga um elemento econômico, né, a gente está falando na expansão de empresas chinesas pelo mundo, né, a gente está falando em garantir, né, o abastecimento de matérias-primas, de recursos estratégicos para a economia chinesa. A gente está falando sobre a expansão, né, dessa influência diplomática chinesa pelo mundo, né, a partir da aproximação desses países, né, em relação à China. A gente está falando também em uma expansão, né, em face a uma competição estratégica, né, mais ampla com os Estados Unidos, mas também tem um elemento aí relacionado à promoção de segurança, né? Então a gente vê que para a China essas guerras, né, essas turbulências não são interessantes, porque a China tem emprestado muito dinheiro nos últimos anos e em muitos casos, né, esses investimentos, né, têm sido direcionados para a promoção de infraestrutura, né, nesses países, e a gente sabe que são investimentos com altíssimo risco, né, porque quando a gente fala em um projeto de infraestrutura, a gente está falando em um projeto que demanda muitos recursos, né, em geral, os investimentos são muito volumosos e com retorno muito demorado, né, a gente não está falando em um tipo de investimento que vai dar retorno em 1 ou 2 anos, né? Vai demorar muito para que esse investimento se torne rentável. Então, para a China, essa promoção de paz, né, é fundamental para além de qualquer questão moral, filosófica ou normativa, para uma questão concreta e pragmática. Então, a gente observa que a China tem se utilizado desses fóruns multilaterais, então, para além da ONU, para além da Assembleia Geral da ONU, para além do Conselho de Segurança, também como uma forma de reafirmar essa visão de mundo dentro dessa estratégia mais ampla de ascensão chinesa. E aí a minha dica que eu daria para você, para além dessa contextualização que eu comentei, seria se aprofundar na análise dos documentos da OCX. Se você entrar lá no site da OCX, tem uma seção sobre documentos lá. E aí tem todos os documentos que já foram publicados pela organização, em especial aquelas declarações conjuntas. Então, o que eu acho que seria legal, assim, você eventualmente tentar mapear ao longo aí desses últimos anos, esses documentos que foram sendo publicados pela organização, os principais conceitos, os principais termos, né, que são utilizados. E você vai ver lá muitas menções ao desenvolvimento nesse sentido, né? Então, como que a China tem enfatizado muito essa questão como uma ferramenta para a promoção de paz e de estabilidade regional, né? Em especial, como eu comentei, nesse contexto em que a China tem aumentado a sua presença econômica no mundo, né? Tanto por meio da utilização, né, de comércio, por meio utilizando a sua própria moeda, quanto por meio desses investimentos em infraestrutura enfim, que acabam
levando, né, a internacionalização dessas empresas chinesas. E aí eu já escrevi uma mensagem aqui no chat, eu já mando para vocês, tá, pessoal? Com os links aqui, com essas referências aí que eu tô mencionando para cada uma de vocês, tá? Mas no mais, Mariana, meus parabéns, tá? Acho que muito bom, assim, a pesquisa realmente é muito interessante. Acho que está muito próximo também de um artigo. Acho que você consegue tirar um artigo aí para tentar uma publicação em uma revista de iniciação científica, como também pode eventualmente se juntar com o seu orientador e tentar até uma revista maior, tá? Acho que para isso só, como eu comentei, discutir mais essa contextualização e da OCX, né, em face a essa expansão da OTAN na Ásia, trazer mais essa discussão sobre a visão da China sobre segurança, em especial acerca dessa relação entre segurança e desenvolvimento, e trazer mais análise empírica para o trabalho, assim, mais fontes primárias, não ficar só na literatura, no que X, Y, Z estão falando, mas você ir lá nos documentos, nos materiais, e a Mariana mesmo afirmar a partir da sua análise empírica o que essa organização aí tem debatido e tem, enfim, debatido e publicizado, né, e afirmado, né, ao longo dos últimos anos. Tudo bem? E, por fim, a Gabriele, com o trabalho sobre o Banco dos BRICS. Poxa, meus parabéns, tá, Gabriele? Excelente, assim. Você comentou que está na fase do projeto ainda, então você já partiu, assim, com o pé direito, tá? Porque o trabalho está muito bem delimitado, assim, acho que você tem objetivos muito claros. E isso é o mais importante para qualquer pesquisa, porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, né, para onde a gente vai, o caminho fica muito mais fácil, né, porque você já sabe exatamente para onde você quer ir, o que, que você vai ter que fazer para chegar até lá. Então, e isso está muito claro assim na sua proposta, tá? Eu acho que o objetivo geral, né, da análise está bem especificado. E mais do que isso, os seus objetivos específicos estão bem delimitados, né? Eu acho que é por aí mesmo. Então, é você, como você comenta, né, analisar o contexto político de criação dessas organizações, mas mais do que isso, olhar para a dimensão institucional e para a dimensão operacional, né, dessa atuação em comparação com as organizações tradicionais de Bretton Woods, né, em especial o Banco Mundial. E aí, qual seria a minha sugestão, Gabriele? Você ir para análise empírica também, não ficar só na literatura, o que tal autor falou, o que X, Y, Z falaram, mas você ir atrás dos dados e olhar para essa atuação. Então, eu acho que a discussão sobre contextualização política e a discussão sobre dimensão institucional estão mais bem trabalhadas na literatura. Isso você consegue pegar alguns artigos que falam sobre isso já e trabalhar com essa discussão, né? Como já apareceu na sua fala. Então, estrutura de votos, né? Estrutura de tomada de decisões, representação dos países, contexto político no qual essas organizações surgem, né? Então, crise das instituições tradicionais, né? Pós-crise de 2008, demanda do Sul Global por investimentos em infraestrutura, demanda por parte desses países, né, por investimentos em especial nesse setor, e por aí vai. Ascensão desses países, né, com visões mais reformistas sobre a ordem internacional e tudo mais. Agora, eu acho que a dimensão operacional, olhar de fato o que essa organização está fazendo e como, eu acho que essa é uma agenda mais em aberto, assim. E aí eu acho que um ponto de partida que você poderia olhar, um material mais fácil, seriam para os relatórios anuais do Banco do BRICS, tá? Todo ano eles soltam um annual report lá que você consegue baixar, que é um PDF, geralmente bem detalhado, assim, mostrando a evolução, né, das atividades financeiras dessa empresa, dessa organização, né? Então, principais setores, principais países, principais projetos. E eu acho que parte daí, então, olhar de forma detalhada mesmo como que essa organização tem operado pelo mundo, quais os setores favorecidos,
quais os países, né? Quais países têm recebido mais, em que setores, quais os valores, eventualmente trazer alguns gráficos e comparando essa organização com o Banco Mundial, com as outras. Isso você acha relativamente fácil assim na internet, tá? Para ilustrar, né, o seu tema, né, e justificar essa escolha, né, porque você está querendo olhar para o papel dessa organização, né, nesse sistema de financiamento ao desenvolvimento. Então, acho que vale começar com essa comparação mais ampla, mas eu não excluiria, Gabriel, eu acho que eventualmente a partir dessa análise mais macro, e assim, filtro que eu estou falando, tá? Porque eu acho que essa análise mais macro já é mais do que suficiente para uma IC, mas eventualmente para uma agenda de pesquisa futura, eventualmente entrar em algum caso de forma mais aprofundada. Então, não ficar só no discurso, não só no que o documento lá está falando. Então, eles não exigem condicionalidades, tem um foco mais em desenvolvimento sustentável. Então, esses elementos que eles colocam, né, para tentar se diferenciar do Banco Mundial e de outras organizações. Mas, eventualmente, olhar na ponta e ver se é isso mesmo. Assim. Então, eventualmente, talvez fazer um estudo de caso. E aqui pode ser um país, ou eventualmente pode ser um projeto mesmo. Você pode tentar entrar em algum projeto específico e eventualmente ir a fundo e tentar olhar assim, qual de fato, né, o grau de sustentabilidade desse projeto, se de fato, né, não houve condicionalidades, ou se sim, quais as condicionalidades, como eles amarram isso, eventualmente ver se esse projeto teve muita contestação assim de movimentos da sociedade civil organizada impactados por esse projeto, porque assim, no final das contas a gente está falando de grandes projetos de infraestrutura, que, em geral, possuem grandes impactos socioambientais, né? Em geral, envolvem deslocamento de comunidades, né? Mudança, né? Geográfica, transformação, né? Dos biomas ali, enfim, da região, né? Em especial quando a gente está falando de estradas, né? Hidrelétricas, enfim, são projetos que, em geral, apresentam grandes impactos, né, socioambientais. Então, eventualmente, seria legal assim você tentar olhar a fundo, né, e fazer essa comparação. E aí eu vou te sugerir uma referência que eu tenho, que é um trabalho que eu publiquei na época com um ex-aluno de iniciação científica, e foi um fruto, né, da iniciação científica que ele realizou na época comigo na PUC, né? Que foi um trabalho que a gente compara a atuação, só que no caso é o AIB, tá? O Asian Infrastructure Investment Bank com o Banco Mundial, e aí a gente compara as duas organizações à luz dos seus indicadores de avaliação socioambiental, de impacto socioambiental. Então, primeiro a gente compara meio que as duas cartas assim das duas instituições, o que eles têm de indicadores de avaliação de impacto socioambiental. Depois a gente entra num caso, assim, a gente vai olhar para a Índia, os projetos na Índia, e aí a gente pega todos os projetos na Índia, tanto do Banco Mundial quanto do AIB, e aí a gente compara esses projetos, quais tomam mais, quais têm maior classificação de risco, menos classificação de risco, quais os setores, os valores, então qual banco toma mais ou menos risco. E depois a gente faz dois estudos de caso mais aprofundados. Assim, a gente pega um projeto do Banco Mundial, um projeto do AIB e compara ali na ponta, né, como que esses projetos performam em termos de avaliação de impactos socioambientais. E foi um trabalho que a gente publicou numa revista bem legal, que chama Global Policy, né, que é uma revista britânica bem importante da área de RI. Então, eu vou te mandar essa referência, tá, para você dar uma olhada e, eventualmente, te inspirar de alguma forma, porque eu estou pensando, você poderia tentar fazer algo similar, mas ao invés de olhar para o AIB, olhar para o Banco do BRICS, né, para o New Development Bank. E aí, para as três, como eu já comentei, sugiro fortemente que vocês busquem publicar os trabalhos de vocês, em especial no formato de um artigo em uma revista acadêmica, que aí é bem legal, né? Porque é um produto mais sintetizado ali, né? Mais refinado, a partir dessa investigação mais ampla, para que vocês possam aí dar continuidade às investigações de vocês. Bom, pessoal, desculpem se eu falei demais, tá? Me empolguei aqui com os temas. Eu mandei aqui no chat para vocês, tá? Eu coloquei o nome de cada uma, as referências para cada uma,
para vocês irem atrás depois e darem continuidade às pesquisas de vocês, tá? Então, para Yasmin, eu passei a base de dados lá que eu comentei daquele projeto da Boston University e passei a base de dados lá daquele projeto Age Data que eu comentei, para você filtrar lá Vietnã, Indonésia e dar uma trabalhada com esses dados. Para a Mariana, eu passei a base o site da onde fica a seção de documentos lá da OCX para você ir lá levantar esses documentos, aí fazer uma análise mais qualitativa, aprofundada, lendo esses documentos da organização, tentando pensar em categorias para analisar a evolução disso ao longo dos anos. E para a Gabriela, eu passei um relatório anual do NDB, tá? Para você ter uma ideia lá do produto que eles lançam todo ano. Um link aqui que tem um gráfico já comparando os investimentos do AIB, do NDB, do Banco Mundial, assim, já mastigadinho ali para você pegar e trazer isso para o começo do seu trabalho. E aquela referência que eu comentei daquele trabalho que eu publiquei com esse ex-aluno, comparando o AIB com o Banco Mundial. E para as três, eu coloquei duas sugestões de revistas que publicam trabalhos de iniciação científica, tá? Uma é uma revista da UFPB, que é uma revista de relações internacionais, voltada à publicação de iniciações científicas, e a outra é um periódico da PUC Minas, a Fronteira, que também publica trabalhos de iniciação científica. Acho que todas vocês aí têm grandes chances de conseguirem placar um artigo em alguma dessas revistas. Tudo bem? Mais uma vez, pessoal, obrigado aí pelo convite. Espero ter ajudado de alguma forma, tá? Como eu falei, minha ideia aqui é tentar estimulá-las a darem os próximos passos a partir dessas investigações aí que vocês já começaram. E parabéns novamente. Eu vou falar agora essa parte. Muito obrigada, professor. Agora eu passo a palavra para os apresentadores, as apresentadoras, para que elas possam responder aos comentários do professor. Professor, primeiramente, eu queria agradecer muito aos comentários, as sugestões, os elogios. A ideia, de fato, sempre foi publicar, né, conversar com o meu orientador, organizar um artigo para publicação. Agradeço muito as indicações. Confesso que eu não sabia muito quais revistas, de fato, aceitavam publicações de iniciação científica, então agradeço muito por você ter indicado. E também as bases de dados, como você mesmo comentou, é difícil achar dados sobre investimentos chineses, porque ou os dados são confusos, ou os dados são incompletos, ou os dados são muito de bases ocidentais, aí a gente fica naquela dúvida, são dados reais, não são? E em relação sobre os objetivos, né, da Indonésia e do Vietnã, acho que isso acabou, de fato, passando um pouco, não ficando muito específico no texto, mas era mostrar, de fato, dois países que atuam de formas diferentes, né, porque o Vietnã ele é mais... tem mais esses conflitos com a China, e ainda assim a China consegue mostrar a projeção da China conseguindo articular um país como a Indonésia e um país como o Vietnã, que são totalmente distintos na sua relação política com a China. Mas, novamente, eu agradeço muito os comentários, é sempre muito bom ouvir comentários sobre especialistas em relação à nossa pesquisa, e espero mantermos contato aí. Mais uma vez, agradeço as sugestões. Professor Laerte, eu sou muito grata, todos os comentários vão ser levados em consideração, com certeza. Acho que sinto que renovou meu fôlego para agora dar continuidade nisso e desenvolver esses pontos que eu achei tão interessantes. E, como a Yasmin disse, seria realmente... seria muito legal poder publicar algo que a gente levou um tempinho fazendo, né? Um ano aí que passou tão rápido. E que foi muito útil para ver o espaço que ainda tem para ser desenvolvido na minha pesquisa. Então, sou muito grata por todas as contribuições. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje escutando.
Muito obrigada, professor. Eu gostaria de agradecer primeiramente você por esse momento. Eu entendo que é um momento muito especial, assim, tanto para mim quanto para as meninas. Mas, assim, falando pessoalmente, é muito bom escutar as suas contribuições, seus comentários, porque realmente é algo que dá gás para dar início novamente e continuidade às pesquisas. E você também norteia muito, né, as possibilidades, então isso é muito importante. Clareou muitas ideias na minha cabeça, até estou pensando em algumas mudanças aqui no meio do projeto e tudo mais. Então, assim, agradeço muito de coração por todos os seus comentários, pelas referências, tenho certeza que elas serão muito bem utilizadas e seus comentários serão muito bem, muito levados em consideração para a minha pesquisa. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a plateia do evento. Algum comentário, pergunta ou sugestão da plateia? Nada? Bom, visto que não, estamos chegando ao fim do nosso evento. Passo a palavra para os apresentadores fazerem suas considerações finais. Bom, acho que eu vou começar agradecendo de novo, né, por esse momento aqui. Obrigada, meninas, por estarem ao meu lado, por também dividirem o mesmo orientador, né, o Márcio, tudo do Márcio Sampaio. E é um momento muito especial, tendo em vista também os nossos assuntos, né, que apesar de ser diferentes, têm bastante semelhanças. Então, assim, espero que a gente possa ainda contribuir muito entre a gente e também futuramente talvez contribuir com o professor Laerte também. Foi um prazer conhecê-lo e de novo, né, gostaria de agradecer por todos os seus comentários e por toda a sua ajuda. Realmente foi muito importante te escutar. Eu me sinto encerrando um ciclo hoje com chave de ouro. Foi um ano difícil. Essa questão das bases, dos dados, é muito difícil encontrar. Referências são difíceis, mas assim, sinto que valeu a pena. Vendo trabalhos tão legais hoje aqui ao meu lado. E, como eu mencionei, eu vejo muito espaço para crescimento nisso e isso me entusiasma bastante. Acho legal que a gente esteja aqui fazendo algo para remediar essa escassez de material sobre a China e eu vejo muito potencial nisso. E muito obrigada pela presença de novo, professor. Bom, por fim, mais uma vez, eu queria agradecer a participação do professor, sempre muito bom ouvir os comentários. Queria agradecer a participação das meninas, de fato, é sempre bom ver outras pessoas pesquisando, discutindo sobre. Nosso orientador não está aqui, mas eu gostaria de deixar um agradecimento por ele também. E a todas as pessoas que participaram da discussão, que ao longo de uma pesquisa a gente sempre acaba levando em consideração a opinião de muitas pessoas, às vezes a gente acaba participando de grupos de estudo que tangenciam o tema China, ou discussões em sala, às vezes discussões até de corredor, e sempre ajudam, assim como escutar comentários nesses momentos são sempre muito frutífero. Um ano de pesquisa e envolve muito além do pesquisador. Então, gostaria de deixar o agradecimento também para todo o pessoal da organização do SERI, que sempre apoiou a gente em redigir as pesquisas. E, assim como a Mari falou, também me sinto encerrando um ciclo. Aí, depois de um ano de pesquisa, depois de um ano lutando para achar base de dados, conseguir entregar esse projeto final é muito, muito gratificante. E vim aqui escutar tantos os comentários bons, elogios, é sempre muito gratificante para a gente. Então, muito obrigada, professor. Obrigada, meninas. Professor Laerte, você gostaria de fazer alguma consideração final? Bom, só agradecer pelo convite novamente, pessoal. Fico à disposição. Espero vê-las novamente ao longo dos próximos anos. E mais do que isso, espero ler os trabalhos agora publicados aí em diversos meios aí que vocês possam publicar, para que eu consiga acompanhá-las aí nessas investigações futuras. Meus parabéns, pessoal. Muito obrigada. Parabéns à organização do evento aí também, por ter funcionado aí tudo tão certinho com um relógio, tá bom? Tá funcionando até agora. Bom, encerramos assim a segunda mesa do 7º ciclo de debates discente do série FACAMP. Gostaríamos de agradecer novamente a presença do professor Laerte pelo excelente debate com os nossos alunos.
Agradecemos a presença de todos os alunos, professores e convidados e aproveitamos para convidar vocês para a próxima mesa do ciclo, que acontecerá na quarta-feira, dia 5, ao meio-dia, na sala 1603 ou 5, a confirmar, com o tema Alternativas Sistêmicas, que é a newsletter do grupo de estudos Harmony with Nature. Obrigada a todos e boa tarde. A Bia pegou os links, uma das estagiárias pegaram aqui o link. Muito Anotaram, obrigada. pessoal, os links que eu mandei aqui no chat? Posso copiar por e-mail também, se vocês quiserem.